Pode conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou a Letícia Guedrad e tenho mais uma vez o prazer de estar acompanhando aqui essa mesa de conversas, ideias e muito espírito crítico, né? Hoje eu estou recebendo aqui um convidado super especial, que é o Matheus Felipe, que está aqui. Eu estou recebendo ele, que é o fundador da Conexão Diversa e do @Diversidade do Futuro. Matheus, seja super bem-vindo ao Pode Conectar. Olê, obrigado. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Que bom que aceitou nosso convite, porque o Matheus é um convidado especial para a gente falar aqui sobre um tema que é muito importante. A gente está sempre aqui falando sobre mercado de trabalho, sobre oportunidades de negócios, sobre startups, sobre o mundo, sobre o varejo, e nada disso a gente faz sem pessoas, né? Tudo, no fim das contas, é sobre pessoas. E quando a gente está falando de pessoas, a gente tem que reconhecer as diferenças entre as pessoas que circulam nesse mundo, e por isso o tema hoje é diversidade. Diversidade no mercado de trabalho, diversidade nas empresas, diversidade no varejo. E por isso estou recebendo aqui o Matheus, que é especialista nesse tema. Matheus, se tu puder, começa te apresentando. Apresenta também o que te conecta nesse tema pra gente já ir aquecendo a nossa conversa aqui, que obviamente já começou muito antes dos bastidores, mas agora envolvendo a nossa galera. Boa, obrigado. Então, sou Matheus Felipe, tenho 34 anos, sou aqui do Rio Grande do Sul, moro em Canoas, aqui do ladinho de Porto Alegre, e sou fundador da Conexão Diversa, né? Na minha trajetória, sou mestre especialista em diversidade cultural, inclusão social e práticas inclusivas nas organizações. E a temática, ela entrou muito na minha vida, eu sempre digo na minha virada dos meus 12 para os 13 anos. Meu pai, ele teve um AVC e ele acabou ficando cego literalmente da noite para o dia. E ali o fato de eu nunca ter aprendido a como ser inclusivo com uma pessoa cega, nem na escola, minha mãe não aprendeu com as amigas ou no trabalho dela. E isso fez com que a gente, então, tivesse pela primeira vez uma pessoa cega dentro de casa. Quando a gente tem uma pessoa diversa dentro da nossa casa, a gente começa a aprender a entender o que a temática quer nos ensinar. E ali no início a gente errou muito, falhou muito no processo, porque realmente a gente não foi educado em nenhum contexto de sociedade para ser inclusivo. Hoje que a gente está falando sobre esse tema. Então, ali na minha transição, ali né, nessa pré-adolescência, eu acabei, então, tendo essa possibilidade de vivenciar na pele o que é você ter uma pessoa, né, diversa, diferente dentro do seu convívio familiar. E aí, depois de um tempo, lá na minha adolescência, também descobrindo a minha sexualidade por ser um homem gay, também acabo me conectando também nessa temática. Mas trazendo para a minha área hoje também profissional, eu vi a necessidade e a carência das pessoas aprenderem sobre esse tema, porque eu também não aprendi, e aprendo todos os dias. E aí eu me conectei, foi praticamente assim um amor à primeira vista quando eu vi o quanto a inclusão ela transforma. Por isso que a gente fala que na Conexão Diversa é a inclusão humana que transforma, porque isso realmente transforma a nossa vida. E a partir disso, a temática cada vez mais eu fui tendo mais sede e fui conectando. Ao mesmo tempo, fui crescendo e conhecendo outras pessoas diferentes de mim. De gênero, sexualidade, pessoas com deficiência, diversidade de corpos, espiritualidade ou crenças, culturas. Quando a gente viaja para um outro lugar, a gente conhece outras culturas também. E ali a gente vê como a gente carece de informação por conviver com pessoas diferentes de nós. Então essa temática ela se conectou muito na minha vida, começando ali nessa pré-adolescência e hoje principalmente no ramo profissional. Que legal. E a gente estava comentando um pouquinho da tua trajetória profissional também, né? Tendo trabalhado à frente de áreas de diversidade em grandes empresas, né? Que são empresas que, no geral, precisam se preocupar. A gente estava até comentando um pouco sobre isso, né? Existem fatores de legislação hoje no Brasil, né? Que, embora talvez atrasados, e a gente sabe que em muitos casos são muito atrasados, e a gente ainda colhe muitos frutos disso, a gente tem visto movimentos, né? De mercado, movimentos de marcas. Mas, para mim, sabe que uma coisa que é muito gritante é que, assim, quando a gente fala, assim, um grupo minoritário ou os diferentes, né? Afinal das contas, quem é igual, né? Assim, a gente tem um mito de que existe o padrão, né? Como se isso fosse a maioria. E provavelmente, né, se a gente for analisar realmente, os que se encaixam neste grupo do padrão são a minoria, né? Exato. Se a gente considerar todas as outras diferenças, assim. E daí eu queria que tu me comentasse um pouquinho, assim,
a tua experiência dentro de empresas, né, trazendo essas políticas de diversidade. Eu sei que tu trabalhou com muitos projetos, então comenta um pouquinho sobre, assim, o que tu entende que são movimentos adequados para uma empresa fazer tratando de diversidade, e também que diversidades são essas que a gente está falando, afinal de contas. Né? Porque a gente precisa nomear as coisas. Né? Enquanto a gente finge que não tá vendo a diferença, a gente não tá ajudando ela a aparecer, né? Exato. Na minha adolescência, quando eu assumi minha sexualidade, eu me lembro que a minha mãe chegou em mim e falou bem assim: nossa, filho, mas a mãe tá percebendo como tem pessoas parecidas contigo agora, né? Na minha época eu não via essas coisas. Eu falei: não, mãe, é que na sua geração não tinha leis que garantiam a inclusão dessas pessoas. Nós estamos recentemente com uma lei que criminaliza, por exemplo, a homofobia, né? E quando a gente olha que existe hoje, então, a lei que criminaliza a homofobia, a lei que criminaliza o racismo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, que protege contra a violência da mulher. Quando a gente olha para todas essas leis que agora existem, as pessoas se sentem mais seguras de falar quem são. Mas diversidade sempre foi realidade. É verdade. E os estudos de diversidade e inclusão, eles vão dizer para nós que o conjunto das características que carregamos, seja gênero, cor, raça, espiritualidade ou crença, cultura, etc., ele vai nos fazer, primeiro, individualmente, seres únicos. Então, eu sou único e tu é única. Porque a soma das duas características te molda como um ser único. Mas a gente está convivendo em comunidade e percebemos que somos seres humanos, nós somos semelhantes em algumas coisas. A gente pode não ter, por exemplo, a mesma cor, mas a gente pode ser semelhante numa crença, numa espiritualidade, na cultura, somos gaúchos. Então nós temos semelhanças como seres humanos. Mas, vivendo em comunidade, percebemos que então, por eu ser único e você é a única, nós somos diferentes. Por isso que nós somos diversos. Aí vem a palavra diversidade. Então, todas as pessoas fazem parte dessa palavra diversidade. Só que a gente aprendeu a achar que quem faz parte dessa palavra diversidade é pessoa com deficiência, é pessoas LGBTs, é pessoas negras, que hoje nós chamamos de grupos minorizados. Minorizados, isso, boa. Porque eles acabam sendo muitas vezes sim minorias em espaços de liderança, de poder, nas reitorias, por exemplo. Porque dentro desse histórico, digamos aí, 100 anos, 125 anos, né, dentro do nosso país, o nosso país, por exemplo, passou por diversas situações, né? Década de 70 que a mulher pôde, então, começar a querer solicitar o seu divórcio. Imagina, década de 70. O Brasil foi o último país a, de fato, abolir a escravização de pessoas negras, né? E quando uma pessoa negra recebia lá, né, na época, a sua carta de liberdade, a carta de alforria, ela não tinha para onde ir. Ela não tinha emprego, ela não tinha educação, ela não tinha saúde de qualidade. E aí o que acontece? Década de 20, 30 e 40 que começou esses movimentos dentro das nossas políticas públicas para trazer as pessoas negras para dentro do desenvolvimento da sociedade. Quando a gente fala de pessoas LGBTs, que são as diferentes sexualidades e identidades de gênero, há 34 anos atrás caiu da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o termo homossexualismo, que dizia que, por exemplo, a minha sexualidade era uma patologia, uma doença. Que deveria ser curado. Exato, que deveria ser. Então, quando a gente olha para um público que foi escravizado, um público que foi rotulado como enfermo, doente, né, uma patologia, quando a gente olha para públicos que não tinham o poder da voz, mulheres não podiam solicitar o divórcio, por exemplo. Quando você olha para todo esse processo, como é que a gente vê a questão da inclusão? Agora, conforme as leis, é que esses públicos primeiro sentem mais à vontade de expressar sua identidade e têm mais liberdade de poder exercer o seu papel. Até um tempo atrás era muito comum ver dentro das... você, por exemplo, queria abrir uma conta bancária, aí pedia ali, por exemplo, você vai abrir, e aí pedia o nome do cônjuge, muitas vezes, né? Ou dependendo se você vai fazer algum tipo de, talvez, empréstimo, financiamento, precisa talvez da autorização. E se você é uma mulher que sofre violência doméstica e você, na verdade, ainda está casada, mas você quer daqui a pouco abrir um CNPJ, Sim. você quer abrir o seu negócio, mas lá está pedindo ainda assinatura ou uma comprovação do documento do cônjuge, mas você não consegue se livrar disso porque você vai ter que falar para ele que você quer abrir um negócio, mas ele não deixa você ter um negócio. Então, olha a complexidade e a gente não olha essas entrelinhas. Então, quando a gente olha hoje para a temática de diversidade, ela vem, de fato, sim trazer uma educação, mas para a gente se alertar de ver de quantas coisas nós ainda estamos atrasados como sociedade e que pessoas ainda não conseguem se desenvolver, muitas vezes porque a sua característica é o confronto daquilo para não acontecer.
Exatamente. E daí a palavra que tu trouxe de inclusão, né, que não tem como desassociar deste tema, justamente porque a sociedade também vai tendo maneiras diferentes de lidar com as diferenças. Sim. Né? Primeiramente é não reconhecer, finge que não existe, né? Ou seja, é tão pouca gente que não vale a pena nem a gente mencionar, porque esses aí são os errados, são os diferentes. Né? Depois talvez até reconhece, mas segrega, depois começa a colocar no meio, mas essas pessoas não estão, no caso de pessoas com deficiência, não tem condição delas circularem com normalidade, né? Porque elas têm impeditivos físicos, muitas vezes. E essa questão, assim, de tu poder ter ambientes que são inclusivos, eles são disponíveis para todos. Todos podem ir e vir, todos podem circular. E não apenas da boca para fora, né? Que era aquilo que a gente vinha comentando, daí eu acho que é legal trazer um pouquinho do trabalho de vocês como consultoria, né? Essa leitura, especialmente no ambiente organizacional, de que não basta ter boa vontade. Dizer, não, vamos botar as pessoas aqui para dentro. Mas e se elas não se sentem bem? E se as pessoas têm preconceito? E se as pessoas não tratam bem? Né? Como conduzir isso de uma maneira profissional, de uma maneira que traga esses talentos, que identifique esses talentos e que dê para eles condições, daí aquela palavra igualdade, equidade, né? Que eu acho que é super importante a gente explorar um pouquinho também, né? Exato. Enquanto diversidade, a gente reconhece, então, as nossas características e que nos faz diversos dentro de uma comunidade humana, a inclusão vai ser o comportamento que a gente precisa ter. A inclusão é uma atitude, é uma prática, assim como a ética. A gente se comporta de forma ética, a cultura onde nós estamos também se torna ética. A inclusão é a mesma coisa. Só que a gente acha que a inclusão é aquilo que a minha prima lá na ONG faz no sábado, é aquilo que a Conexão Diversa faz dentro do trabalho, e eu terceirizo a inclusão esperando que o outro faça. Imagina se nós terceirizássemos a ética. Como é que seria hoje a nossa sociedade? E olha que hoje a ética ainda sempre é trabalhada dentro das empresas, lá no código de ética, canal de conduta. Essa palavra nunca some. Nunca some. As pessoas têm medo, né? Quando não fazem o cursinho de ética lá na empresa, não é? Porque vai ser cobrado pelo compliance. O comitê de ética é sempre uma coisa importante. Exato. Então, assim, a inclusão é um comportamento humano. É a inclusão que vai me ensinar como eu ser inclusivo com meu pai que era cego. É a inclusão que vai me ensinar como eu devo chamar uma pessoa que tem um gênero diferente do meu. Que pronome utilizar. Que nomenclatura utilizar. É a inclusão que vai dizer como é que eu consigo ser inclusivo com um colega que é surdo. E o que eu preciso aprender e desenvolver para poder ser inclusivo com ele. Então, a inclusão vai ser esse comportamento que a gente precisa ter. A partir desse comportamento, a gente consegue avançar na temática. Porque quando a gente começa a entrar dentro da pauta, a gente começa a perceber que a gente não foi educado a ser inclusivo, e que na sociedade em que vivemos, a gente primeiro aprendeu a conhecer o preconceito. Só depois a gente conhece a inclusão. Eu vejo, por exemplo, muitas vezes isso nas organizações, que muitas vezes acabam falhando dentro do processo por não ter, às vezes, um profissional, um acompanhamento de uma consultoria que pode apoiar no processo. E, às vezes, são taxados de empresa preconceituosa, mas, às vezes, eles só não sabiam como fazer. Tem as empresas que a gente também tem que cuidar, que, às vezes, também fazem errado, continuam fazendo errado e não percebem. Mas tem aquelas que querem aprender. Então, quando a gente olha para dentro das nossas soluções, dentro do processo, eu falo muito da minha trajetória, eu passei por vários lugares, né? Passei da área financeira, trabalhei na área da educação, trabalhei na área da tecnologia e trabalhei no varejo também, né? E são públicos totalmente diferentes, né? Mas uma coisa é sempre a única, a sede por educação. Como eu vou ser inclusivo? Porque o cliente é diverso. Eu posso trabalhar em qualquer área, o meu cliente vai ser diverso, porque ele vai ter alguma característica diferente da minha. Em algum momento, eu vou ter dúvida de como tratar aquela pessoa. Então, a educação ela é fundamental dentro desse processo. E, a partir disso, a inclusão ela vai dando essas possibilidades. O sentido, né, de igualdade, a gente tem que ter um pouco cuidado, porque às vezes as pessoas chegam assim para mim, ai, Matheus, eu não vejo diferença, para mim todo mundo é igual. Talvez deveria ter mais igualdade entre nós, principalmente na inclusão, que é o tratamento. Eu sempre digo, olha como nós somos semelhantes. Todos nós, seres humanos, nós temos fome, sede, sono e sonhos. A inclusão, então, vai dizer para nós que essa sociedade, que tem essas necessidades básicas, devem ter esses direitos tratados com mais igualdade, com mais equidade, com mais justiça e oportunidades. Mas a sociedade em que nós vivemos de mundo vai dizer para nós o quê? Nem todo mundo vai ter comida em casa. Nem todo mundo vai ter água potável encanada. Nem todo mundo vai ter emprego, educação de qualidade, muito menos uma cama, uma casa para poder descansar e tirar o seu sono. Então, nós não somos iguais nem na inclusão, que é o tratamento que precisamos ter entre uns e outros. Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de respeito. Respeito e oportunidade. E a gente não é igual nisso. Tanto que precisa existir leis para combater racismo, LGBTfobia, porque existe. Então, quando a gente olha para a equidade,
A equidade é como se fosse um sentimento de justiça, no sentido de adaptar as realidades. Tem uma chart que eu gosto muito na internet, que é uma vista de um campo de futebol e tem 3 pessoas assistindo o jogo. O espírito de igualdade mostra o quê? Tem uma certa altura um muro, a primeira pessoa é uma pessoa cadeirante, ela não consegue enxergar o outro lado do jogo, porque o muro tapa. A segunda pessoa está em cima de uma caixinha bem pequena, ela mal e mal consegue, fazendo muita força para conseguir ver os olhinhos do outro lado do muro. E a terceira pessoa é uma pessoa super alta, que ainda está na caixinha e consegue ver super bem a vista. Esse é o sentido da igualdade. Você dá daqui a pouco 3 caixinhas iguais, a pessoa com cadeira de rodas não consegue botar em cima da caixa, a segunda pessoa está mal e mal e a terceira tem uma vista super privilegiada. A equidade adapta. No caso, na equidade, essa pessoa com cadeira de rodas teria daqui a pouco um púlpito, alguma coisa maior para poder assistir à vista. A segunda pessoa teria uma caixa adaptada para poder enxergar e os 3 conseguindo ver na mesma vista o jogo. Então a equidade ela traz sentimento de justiça, de adaptar conforme as realidades. Eu vou dar um exemplo. Hoje nós temos a acessibilidade da pessoa com deficiência, né? Libras, legendas, acessibilidade arquitetônica e física, rampa para cadeirante, elevador com sonoro ou com braille, né? Tato. Então, são adaptações para trazer mais equidade. Onde uma pessoa com deficiência, ela pode pegar e usar o elevador da mesma forma que uma pessoa sem deficiência. Claro. Então, esse é o importante da temática. A gente não está... às vezes as pessoas podem achar que nós que trabalhamos com a temática, a gente quer impor algo, a gente quer fazer, botar a goela abaixo, nada disso. Quer ameaçar as pessoas, quer dizer que é todo mundo preconceituoso. Queremos converter alguém, não. A gente quer só trazer a possibilidade de todas as pessoas poderem se desenvolver. Porque um dia, na sua família, pode ter uma pessoa com deficiência. Seu filho pode ser uma pessoa ligada a grupos minorizados. E aí? Você não vai querer que ele enfrente isso, preconceito na sociedade. E assim, e não deveria ser esse o argumento também, né? De tipo assim, e se for alguém da tua família? Poxa, mas e se for outra pessoa do Qualquer mundo? pessoa. Todo mundo não merece? E daí teve, acho que, essa fala que tu traz, assim, que eu vejo que é muita realidade, assim. Acho que a gente já passou de um momento em que tinha muita gente que não dava bola pra temática e tinha que ficar sinalizando. Eu tenho a percepção que hoje, assim, muita gente já tá sensibilizado, mas ainda é um tema com muitos melindres, né? As pessoas não sabem como perguntar, as pessoas às vezes não sabem que termo usar. E assim, o meu aprendizado de tudo na vida é que o que a gente não pode conversar, a gente não aprende, né? Se eu não puder te perguntar o que é melhor na tua realidade, eu nunca vou saber, né? Então, assim, por medo de falar algo errado, eu não te pergunto, eu não me desenvolvo, vou continuar pensando daquele mesmo formato, né? Exato. Tanta gente, a gente vê, assim, que às vezes tá com até esse discurso, assim, e agora tudo é politicamente correto, né? A gente tem que se preocupar com isso. Tudo é mimimi agora. Tudo é mimimi, Então, assim, a gente... Sim, tem termos que a gente precisa cuidar para não usar mais. Mas isso não deve te impedir de estabelecer diálogo, que eu acho que é o mais importante, né? Se tu tem dúvida de alguma coisa, pergunta com respeito, mas pergunta, né? Qual que é a tua experiência sobre isso? Porque tu comentou sobre isso. Às vezes as empresas querem acertar, mas não sabem nem como começar. Exato. Não sabem nem se podem falar que a pessoa é negra, porque até pouco tempo atrás parece que isso era feio. Sim. Imagina, tipo assim, tu tá dando uma característica da pessoa, pode dizer que é uma pessoa homossexual, ou tem que dizer assim, ele é outra coisa. Tipo assim, gente, que isso? É uma característica, né? Exato. Ninguém tem que se envergonhar, assim como a gente não tem que tratar isso como um problema, né? Exato. E o que é a tua experiência sobre isso, assim, lidando com isso? Isso é cultural, tá? Eu adoro falar sobre essa parte. Isso é cultural por quê? Porque primeiro que são 2 pontos. O primeiro ponto é que crescemos numa sociedade que nos deixou ter medo sobre essa pauta. Então, como tem um lado que passa pela discriminação e tem a dor, e essa dor é válida, a gente não pode descartar, tem outro lado que talvez não passa por essa dor, mas que às vezes quer ser, inclusive, não sabe como, e tem medo de perguntar. O outro ponto é que a gente cresceu numa cultura que ensinou que dizer assim, tu tá cego, tu não tá vendo? A gente olha para essas expressões, muitas vezes pejorativas, para ofender. Porque a gente aprendeu assim, tu não tá enxergando, tu tá cego, tu não ouviu, tu tá surdo. E quando a gente tem um colega surdo, a gente pensa, eu posso falar que ele é surdo? Porque a gente aprendeu que surdo é xingamento. Tu tá surdo, tu tá cego, tu não tá vendo, né? Então, a gente aprendeu dessa forma. É verdade. Só que sim, é uma pessoa surda. Se ela não ouve, né? Ela é uma pessoa surda. Então, se é uma pessoa cega, é porque realmente ela não enxerga. Mas se ela enxerga um pouco, é uma pessoa com baixa visão, uma deficiência visual com baixa visão. Então, essas nomenclaturas, a gente não aprendeu. A gente aprendeu as formas pejorativas, né? Então tem os 2 pontos. Aí o que acontece? A gente não sabe como falar. Mas eu falo que ele é gay. Porque a gente pode dizer, aquele gay lá, não sei. Então a gente aprendeu de uma forma pejorativa. Eu não quero ofender. Por isso que eu digo, a gente primeiro aprendeu a ser preconceituoso. É verdade. Depois a gente aprendeu a ser inclusivo. É verdade. Então, quando a gente passa por esses conhecimentos, a gente vai perdendo esse medo.
E tem uma questão que eu sempre trago, que é acho que é o ponto zero para começar. Se você está querendo fazer uma pergunta para alguém, porque você está se colocando num papel de pessoa inclusiva, você tem essa dúvida e você quer tratar essa pessoa da melhor forma, a pergunta sempre vai ser válida. Mas se a sua pergunta é curiosidade, cuidado. Cuidado. Vou dar alguns exemplos, tá? Principalmente de coisas que eu já passei. A diferença entre curiosidade e inclusão. A curiosidade é assim, mas quando é que tu virou gay? Uma outra pergunta que eu já ouvi bastante. Tá, mas quem é o homem ou mulher da relação? Isso é curiosidade. Isso vai fazer alguma diferença no nosso trabalho? Não muda nada. Não. Mas agora, se eu pergunto assim, como eu posso ser inclusivo com você? Qual é o seu pronome para eu te tratar melhor na questão do seu gênero? A pessoa vai ter o maior prazer de te responder. Exatamente. De que forma eu posso ser inclusivo com você na acessibilidade nas nossas reuniões? Se uma pessoa cega, talvez ela diga para você o seguinte, olha, já que vai ter apresentação de slides, me compartilha um dia antes o PDF que eu coloco no meu leitor aqui no computador. E no dia você pode dizer assim, gente, eu estou no slide 5. Eu vou saber onde é aqui com o meu leitor. Tão simples. É tão simples. Só que a gente cria um medo e a gente se afasta. E aí um outro ponto que eu queria complementar é que dentro dessa insegurança e desse medo, principalmente de pessoas que não sofrem com preconceito, acaba acontecendo que muitas vezes elas podem ser rotuladas como pessoas não engajadas, que estão gerando discriminação também. Por quê? Porque às vezes os grupos de diversidade se sentem ofendidos quando não vê esse outro grupo também participar do debate, da discussão e da construção. Só que eu sempre digo para os grupos minorizados o seguinte, sentimento de culpa ele afasta. Eu não posso chegar e dizer assim, ó, você que é uma mulher branca, você tem o direito de ajudar a gente, e eu te culpar só porque é mulher branca. Eu não posso te rotular em toda a branquitude que existe. Mas eu posso te conhecer e ver que você é uma pessoa aliada, como você está sendo hoje. Você é uma pessoa aliada na pauta de diversidade. Você tinha tantos temas, mas quis chamar de diversidade e inclusão para estar aqui. Então, mostra o quanto tu é aliada na temática. E o fato de você ser aliada na pauta, isso gera um sentimento de responsabilidade, que você faz parte disso. Por isso que você é aliada. E para mim, que faço parte da temática, eu me sinto feliz de poder ter você como aliada na luta. Então, quando a gente transforma o sentimento de culpa, tira a culpa. A dor existe? Sim. Mas o que a gente consegue ainda fazer com que parte da sociedade que está afim disso se engajar com a gente? Então a gente troca o sentimento sempre de culpa por responsabilidade para fazer acontecer. Esse termo da culpa é bem interessante, porque eventualmente a gente percebe, assim, quando a pessoa começa a ter contato com esse tipo de letramento, né? Porque é isso, a gente aprendeu a fazer de um jeito preconceituoso, todo mundo carrega isso dentro de si, enquanto a gente não assumir pra gente mesmo, a gente não consegue mudar, né? E daí, às vezes, a gente vê isso, eu já vi acontecer muitas vezes. Ai, desculpa por ser homem. Ai, desculpa por ser branco. Gente, o que tem a ver também? Não é pra tanto, né? Assim, você nasceu assim. Tá, e assim, o que tu vai fazer com, talvez, este privilégio nesse espaço para que a gente possa fazer algo juntos, que seja legal para todo mundo, né? E daí tu comentou alguma coisa que eu acho que é super interessante, até puxando muito, assim, pro nosso tema aqui de, assim, varejo, né? Porque a gente tá sempre falando sobre entender o cliente, né? Querendo ou não, toda vez que a gente trabalha, quando a gente vende um serviço, a gente vende um produto, a gente comercializa qualquer tipo de coisa, todo mundo tá lidando com gente, todo mundo tá lidando com um cliente. E este cliente vem das mais diversas formas, né? A gente vem falando cada vez mais sobre os conflitos geracionais, porque a gente está vivendo realmente um período histórico completamente distinto, com 5 gerações ativas que têm influência no mercado de trabalho. E tudo isso relacionado ainda com mais as infinitas possibilidades que um ser humano tem, né? Então, assim, uma pessoa que às vezes daqui a pouco vai atender, né? Acho que foi o exemplo que tu usou, assim. Pô, daqui a pouco eu vou atender um cliente, eu não sei nem se eu posso chamar de ele ou ela, como é que eu me refiro, né? Assim, o que tu fala pra uma pessoa como essa, que às vezes você tá numa situação de desconforto e o cliente vai perceber. Exato. E o cliente vai dizer assim, cara... Isso aconteceu comigo, tá? Eu sempre dou esse exemplo. Uma vez eu estava aqui em Porto Alegre e eu precisei buscar um hospital, um serviço de saúde. Cheguei no hospital, eu estava bem mais maquiado como eu tô hoje. Quem tá me vendo aqui na câmera, ó, eu amo maquiagem. Gente, vocês não têm noção o que é a maquiagem do Matheus, vocês não têm noção. Eu amo maquiagem desde pequeno. Maravilhoso. E aí, eu cheguei no hospital, tava bem mais maquiado, tava de cílio postiço, enfim, tinha dado um treinamento, e passei mal, fui no serviço do hospital. Cheguei lá, a moça da triagem tava ali, e ela me viu pedir um documento. Eu entreguei. Ela pegou o documento, Matheus Felipe. Olhou pra mim, olhou pro documento. Eu sei.
Ela não tem bola de cristal pra saber se eu sou um homem gay que usa maquiagem, ou se eu sou uma pessoa transexual, se eu sou uma pessoa não binária, se eu sou um gênero fluido. Ela não tem bola de cristal, às vezes nem tem conhecimento disso. Sim. Mas ela, de uma forma muito gentil e sutil e educada, ela chegou pra mim e disse, como eu posso te chamar? Na hora eu entendi. Falei, pode me chamar de Matheus mesmo, né? E me consideram no pronome ele dele, masculino, mas é que eu amo maquiagem. Ela, tudo bem, é só pra ver a melhor forma que você gostaria de ser tratado. Olha que gentileza. Ponto. E assim, quem é que vai se ofender com uma pergunta dessas? Não vai. Né? Ninguém vai se ofender, tipo, o quê? Tu não sabe o que eu sou? Cara, ninguém vai se... Exato. Assim, é óbvio que isso pode causar dúvida, tá tudo bem. Obrigada por perguntar. E quem se ofender precisa se tratar. Porque a gente nasceu sem conhecer essas coisas. Mas eu posso criar mecanismos inclusivos, perguntas básicas inclusivas, que vai, pelo menos eu conseguir ter mais proximidade com o meu cliente, com a pessoa que eu tô conversando. Exatamente. Então são coisas simples, são perguntas simples, sutis, só para você se... Então é isso que eu sempre dou a dica. Você está se colocando numa posição inclusiva, você vai saber fazer a pergunta. Sim. Tu tá, eu acho que é a intenção, né? O que tu mencionou antes, assim, tu tá fazendo essa pergunta porque tu quer oferecer pra pessoa uma experiência mais respeitosa e mais legal, ótimo, vai dar certo. Se tu não usar o melhor termo do mundo, ela vai entender a tua intenção. Exatamente. Né? E eu acho que isso é super importante, assim. E daí, se tu puder comentar um pouquinho mais, assim, tu passou... Acho que a gente usou bastante o termo educação, né? Assim, essa trajetória tua como... Olhando para a inclusão dentro das empresas e os desafios que esses segmentos diferentes que tu já passou. Comenta um pouco mais sobre o que tu percebeu de desafios do varejo, porque aqui a gente tem muito, a gente sabe assim, o varejo tem muitas dificuldades, né? A questão de contratação sempre é um desafio, a questão de como é que a gente oferece as melhores condições para o nosso cliente. O que tu, neste lado interno, né, enquanto uma grande varejista, também percebeu atuando com diversidade dentro do varejo? Primeiro é o atendimento. É a área que mais impacta dentro do varejo. Porque você está ali com a ponta, que é o cliente. E aí, muitas vezes, acontece situações muito diversas. Uma situação que é muito comum dentro do varejo. O time de vendas, as pessoas que atendem ali, não está preparada para entender esses comandos, essas nomenclaturas e como se colocar de forma inclusiva para os seus clientes. Um outro ponto é quando a empresa ela não investe muitas vezes nessa pauta de educação. E aí o próprio time está despreparado para poder atender esses públicos diversos e aí, às vezes, gera alguns conflitos. Principalmente dentro entre cliente e o colaborador, né? O vendedor, enfim, a pessoa que cuida do atendimento. E muitas vezes o time de vendas, de atendimento, ele não é preconceituoso. É que ele não sabe como fazer. E aí, às vezes, a pessoa pode dizer assim, então, e acaba errando uma nomenclatura e a pessoa do outro lado já tem uma dor e já não está acostumada com aquilo mais, não gosta mais de passar aquilo, e tudo bem, não é bom passar pela discriminação, mas acredita que aquela pessoa também está gerando discriminação e não é, é só a ignorância dela. Sim. E aí tu já afasta. É muito comum, principalmente na época que eu trabalhava no varejo, de colaboradores que passavam por essa situação e se explicavam, dizendo, olha, em nenhum momento eu quis ofender, discriminar, realmente eu só não sabia. E acabei usando uma nomenclatura errada, a pessoa se ofendeu, e o colaborador chega e diz assim, eu não quero mais trabalhar aqui. Isso é o mais triste também, nesse caso de que a pessoa não quis ofender. Não quis ofender e daí não quer mais se expor à situação de poder errar. Exato. Né? Porque é muito ruim tu constranger alguém por um erro teu. Exato. Só que daí a empresa precisa ajudar no letramento dos colaboradores para preparar esses públicos. Um outro ponto não é só o atendimento e varejo, é a liderança. A liderança de qualquer área de negócio. Se a liderança não está preparada para entender essa temática, vai ficar difícil, porque muitas vezes nós estamos enviesados. Vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhava numa empresa onde a liderança ela estava achando que talvez aquele colaborador não merecia ganhar uma promoção por causa de uma situação. O colaborador passava o dia todo no celular aqui paradinho, trabalhando, mas ele é uma pessoa surda. E aí eu me lembro que, naquela época, essa liderança estava um pouco incomodada de ver todo dia ele no telefone. Mas nós que somos ouvintes, a gente está aqui trabalhando, digamos que tá eu e tu aqui, né? Tô aqui trabalhando, tá chegando meio-dia, digo assim, ô Lê, onde é que a gente vai almoçar meio-dia? Ou daqui a pouco tocou o telefone lá da Gabi, a Gabi não tá, eu puxo o ramal para atender o telefone da Gabi. Ou eu posso estar aqui sozinho no meu Spotify. Nós somos ouvintes, a gente tem interação com o mundo. Uma pessoa surda não tem essa interação. Muitas vezes, quando é que ela vai se interagir? Conversando com um amigo, um parente, um colega ali na Libras, né? Uma pessoa que depende dessa acessibilidade, ali no celular, enquanto está no trabalho. Por quê?
Porque 99% da empresa não aprendeu Libras. Então ninguém chega perto do colega. E ele perde toda essa comunicação fina e espontânea, né? A não ser Nós estamos aqui só quando alguém chega perto, tentar fazer uma mímica, escreve, faz um desenho. Manda uma mensagem de texto. Mas não, ele perde toda essa conversa Tudo. ambiental. Ele perde todas as informações. A gente tá numa reunião. Tá ali o intérprete de Libras. E aí o chefe, ele tá falando uma coisa, a gente começa a atravessar e falar algumas coisas. A intérprete só vai traduzir o que a principal voz tá falando. As falácias aqui entre eu e você e o chefe falando, ela não vai interpretar com o colega. Mas os outros estão ouvindo o que a gente tá falando. Então, quando a gente olha pra isso, essa liderança tava um pouco incomodada, mas não sabia que era característica dessa pessoa que é surda. Pra poder ter interação, dialogar durante o dia ali. E aí, essa liderança veio primeiro conversar comigo, dizendo que estava um pouco preocupada, porque ela achava que essa pessoa não deveria, talvez, ganhar a promoção do ciclo que estava tendo de promoções, porque o celular era uma coisa que não era legal e que ela já estava percebendo que estava demais no telefone. Mas daí eu perguntei, como é que tá a produtividade? Não, a princípio entrega tudo certinho, tudo em dia, nunca atrasou os relatórios, faz tudo bem. Falei, então, vamos falar um pouquinho sobre viés. E aí eu conversei com ele explicando sobre a característica, muitas vezes, da pessoa surda, da interação. E essa liderança disse, nossa, e eu ia não dar uma promoção e ia acabar gerando uma desigualdade. Eu falei, mas tá tudo bem, você não sabia. Sim, são agora que práticas você diferentes. você sabe como lidar da próxima vez. Se cai produtividade, se cai engajamento, é outra coisa. Aí você vai conversar com ele para entender o que tá acontecendo. Mas não vai ser o celular, naquela situação, que vai ser o motivo para te tirar a promoção dele. Sim. Porque a produtividade está ótima e é a forma dele se comunicar. Então, são coisinhas que a gente aprende. Por isso que é importante a empresa se apoiar com profissionais, consultorias que entendem da temática de educação inclusiva para ensinar as pessoas a como agirem naquela forma. Porque a sociedade está cada vez mais diversa. E para quem quiser, para quem não for uma realidade dessas, que vai ter uma empresa que vai poder trazer um consultor, vai trazer um treinamento, para quem quiser se autoletrar, tem muito conteúdo disponível, né? O que tu sugere, assim? Quem quiser, eu preciso aprender sobre tudo, preciso saber sobre todas as diversidades, preciso saber como é que essa pessoa começa? Tem muito conteúdo, né? Utilizando já a palavra letramento, você já acha muita coisa. Então, quer aprender sobre letramento racial? Tem muita coisa na internet, artigo, vídeos no YouTube. Se você botar lá, né, diversidade com Matheus TH no YouTube, você vai achar vários vídeos meus lá falando sobre isso. Na página também da nossa consultoria, @Conexão Diversa, tem muito conteúdo educativo. Lá a gente ensina essas nomenclaturas também. Mas na internet você acha muita coisa legal, muita gente boa falando sobre o assunto, entrevistas, podcasts, né? Que fala sobre esse tema para a pessoa também poder se desenvolver. Porque às vezes a empresa é uma empresa pequena, uma empresa que tem ali 2 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, e daqui a pouco não vai contratar um consultor. Mas você pode buscar esse conteúdo também na internet. Legal, boa. E o que assim... Deixa eu pensar, como é que a gente faz? Eu não quero fazer uma pergunta que seja pessimista, assim, mas eu também acho que é muito importante a gente ter, sempre retomar os dados sobre isso, assim, sobre por que é 2024 e a gente ainda tem que falar sobre isso, provavelmente ainda vai falar durante muitos anos, né? Porque o sonho da pauta da diversidade não precisa mais ser falado. Esse é o sonho, né? A gente não tem que mais falar sobre isso e todo mundo tá vivendo bem, se sentindo tranquilo, né? Isso seria o sonho, a gente esgotar esse tema, mas não é a nossa realidade, né? O que tu vê ainda de práticas de mercado e por que faz sentido para ti ter um negócio, ter uma consultoria que trabalha com isso? Por que a gente ainda precisa fazer isso? Eu sempre digo que o mundo ideal é quando não existir mais, por exemplo, meu emprego. Exato. Não precisa existir consultores de diversidade. Exatamente. A gente deveria ter uma sociedade que já aprendeu a lidar com isso, né? Mas são vários fatores, Lê. A gente tem uma questão estrutural histórica que gerou essas desigualdades e que agora a gente está vendo alguns avanços pelas próprias leis, pelas legislações, que hoje as empresas têm algumas obrigatoriedades para cumprir também sobre a temática de diversidade e inclusão. Tem uma questão também estrutural social, que é cultura, porque a cultura nos faz, em algum momento, estar mais próximo de uns e não tão próximo de outros. A gente aprendeu isso. E isso no treinamento de vieses inconscientes, a gente aprende muito sobre isso. Legal. E a gente se descobre preconceituoso dentro de um treinamento de vieses. Eu sempre digo... Ninguém gosta de descobrir que é preconceituoso. Não. E assim, eu sempre digo, vou até olhar pra câmera pra quem tá nos assistindo. Todos nós somos preconceituosos. O que talvez você não faz é discriminar, que é praticar o preconceito. Mas o preconceito, ele é fruto da nossa liberdade de reflexão. Ele vai estar sempre ali. Porque a cultura nos mandou em algum momento a estar mais próximo de quem era mais parecido conosco, quem não é muito parecido a gente já exclui. E aí, a cultura, muitas vezes, né,
filmes, novelas, séries ampliam esse Reforça. viés de forma preconceituosa também. E os ambientes que a gente escolhe circular. Exato. Né? Eles podem ampliar a nossa gama de pessoas diferentes de nós ou não. Reforçar as pessoas que são iguais a nós e trabalham e funcionam iguais a nós. Né? Exatamente. Então, são vários fatores. E aí tem um outro ponto, que é que as pessoas falam bem assim, quando a gente vai falar sobre, digamos que a gente vai falar sobre a questão do racismo, né? Aí a gente fala assim, mas você sabe, quantas lideranças negras você tem? Aí você fala, eu não tenho lideranças negras. Você sabe por que é isso, né? Sim, por causa do racismo estrutural. Como se o racismo estrutural fosse uma coisa que está no espaço. Um terceiro, tá culpado. Racismo estrutural, tá por aqui. O preconceito, ele não cai do céu, não brota da terra e não nasce da árvore. Ele é uma atitude nossa também. Então, quando a gente entende que essa estrutura que vivemos, ela foi gerada por nós e pode ser combatida por nós, a gente começa a olhar para essas realidades. E aí o tema começa a entender, cara, é 2024, a gente tá falando de racismo ainda. Eu sempre falo, né? O Elon Musk tá lá fazendo colonização para novos planetas, testes, mas a gente não tem a mesma ambição para combater o racismo dentro de casa, que é o nosso planeta. A tecnologia avança cada vez mais, mas as nossas relações sociais cada vez mais retrocedem. A gente tá ficando mais intolerante, a gente não tá sabendo ser inclusivo, a gente não tá dialogando. Então, quando eu olho e percebo que são vários fatores, o processo começa de forma individual. Se conhece primeiro. Não adianta você ir num letramento para saber sobre LGBTQIAPN+, se você não sabe primeiro como você se comporta perto de uma pessoa LGBT+. Se você é uma liderança e você vai lá participar de um letramento racial e você é uma pessoa que não sofre com racismo, como você se sente na hora de uma tomada de decisão para contratar pessoas negras? Tem algum viés ainda aí? Você daqui a pouco acha que aquela pessoa não é digna daquela vaga porque a cor chamou a atenção? Ou que você acha que daqui a pouco não está adequada àquela vaga? A gente primeiro tem que se conhecer. A gente acha que estudar diversidade e inclusão é conhecer o outro, é conhecer a si mesmo. Essa é uma colocação perfeita, assim, porque pra mim é exatamente isso, assim, eu também, no meu mestrado eu tive essa interação dos estudos de alteridade e estigma, e é exatamente isso, né? Algumas coisas é porque a gente tá projetando, outras coisas é porque a gente também quer dizer que é do outro e, na verdade, a limitação é totalmente nossa, e às vezes é um atravessamento nosso, assim, né? Mas esse tema, assim, ele é interessante porque tem uma coisa que é esse tipo de atitude não se convence alguém a ter, né? A gente não pode dizer para alguém que não quer se letrar, nossa, é obrigatório e isso vai criar uma mudança na pessoa. Ninguém muda se não quiser mudar. Mas a gente também não pode parar de dizer, né? Exato. E daí eu acho que teve um ponto que tu trouxe, assim, que é super importante, assim, os aliados, né? Que é a pauta negra não é de negros somente. A pauta das mulheres não é de mulheres somente. A pauta dos gays não é somente de gays. E a gente justamente precisa de todo mundo nessa conversa, porque senão a pauta não se desenvolve. Exato. Né? Enquanto a gente não tiver pessoas brancas combatendo racismo, não adianta. Né? Então, assim, essa coisa da gente se sentir responsável. Né? Eu acho que quando tu fala essa questão de a gente se conhecer, pra mim é muito forte assim, essa autorreflexão de, beleza, então tá, tenho privilégios por ser uma mulher branca? Tenho, então o que eu vou fazer com isso? Que poder isso me dá de mudar as coisas e que responsabilidade isso obrigatoriamente me dá, né? Que tem um espaço que eu posso trazer o Matheus para falar aqui no podcast, que a gente fala tanto sobre esse universo de trabalho. Nossa, que maravilha, a gente tem o dever de abrir esse espaço, né? E eu acho que a gente também se colocar numa seara de desconforto é importante. Ninguém gosta de ser culpado. Exato. Ninguém quer ser visto como preconceituoso, ninguém quer falar também e dar um espaço para ser criticado. Mas se a gente não se permitir ser criticado, a gente também não tá abrindo espaço para que as diferenças aconteçam, porque o debate é muito saudável. E as pessoas parecem que têm um medo do conflito. Exato. Né? A primeira coisa que eu digo para quem quer lidar com a temática é, como eu faço todos os dias, tenha humildade para dizer que não sabe. Eu sempre digo para as lideranças, às vezes eu falo porque eu sou liderança, fui liderança de grandes empresas, a gente às vezes tem medo de falar que não sabe quando é líder. Porque a gente pretende mostrar que sabe tudo. E quando a gente tem humildade para dizer assim, eu não sei fazer a inclusão de uma pessoa com deficiência visual, mas eu quero aprender. Quando você deixa essa disposição de ser aberto à pauta e aliado, fica muito mais fácil. E quando eu falei lá no início que a gente tem que ter o sentimento de responsabilidade, é exatamente isso que você falou antes. É muito comum dentro das empresas ter lá mensalmente
um letramento sobre a diversidade LGBT, ou o grupo lá de diversidade se encontrar para discutir sobre um tema e convidar toda a empresa para participar do debate. E naquele dia, as lideranças marcam reunião de orçamento. E não vão no treinamento. Porque acho que não é importante. Porque acho que quem está nessas discussões é os grupos de diversidade. Os grupos de diversidade estão cansados de participar disso, porque é eles que falam sobre o tema. E aí eles estão mais uma vez se dispondo a falar, mas não deveria ser eles que estão falando, né? É que nem eu querer ensinar o que é ser LGBT para um outro homem gay. Ele sabe o que é. Ele vive na pele. Eu quero ensinar para heterossexual o que é ser LGBT. E é aquela coisa assim, eu não deveria ter que argumentar de que é importante respeitar outras pessoas. Não deveria ser uma questão, né? Mas assim, eu acho que e daí, assim, é gozado esse tema todo, assim. Agora até tava pensando algumas coisas e me deu um branco aqui, né? Porque a gente vai entrando nessa pauta e tem tanta coisa, assim, que dá vontade de sair fazendo e falando, mas as pessoas ficam receosas, parece que não é com elas, né? E assim, na tua experiência, tem alguma coisa, algum argumento que tu usa que de fato tem assim, um impacto, que causa impacto em quem talvez ainda não tá aliado o suficiente, ou quem ainda não tá entendendo por que a gente deve falar sobre isso, ou como é que isso pode escalar e ser uma decisão estratégica das empresas, o que tu percebe que causa efeito? Eu vou trazer um exemplo que você não precisa trabalhar numa empresa para entender sobre. É uma vivência que eu tive aqui em Porto Alegre também. Tudo vivência com a área da saúde, né? Eu tava um dia aqui em Porto Alegre, tava chovendo muito, muito. E aí eu pensei, vou ficar mais um pouquinho aqui, fazer uma horinha e depois eu vou embora. A chuva só engrossou. Eu tinha que ir embora, tava batendo meu horário. Pego o carro, tô na rodovia ali na BR-116, um acidente. Tudo congestionado. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, descansar, já era noite. Mas tinha que ficar ali. Aí daqui a pouco eu percebo que na luzinha do meu retrovisor, né, no meu retrovisor, uma luzinha lá no fundo piscando, pedindo passagem, encostando aquele trânsito caótico, e daqui a pouco eu escuto um som de uma sirene. Os meus vieses, meus pensamentos identificam que aquilo é uma ambulância. Quando ela se aproxima de mim, o meu viés pede uma atitude, seja inclusiva ou discriminatória. A discriminatória diria assim para mim, fica aí parado, a ambulância que se vire. Mas nós somos inclusivos. A gente sempre faz o quê? Bota o carro para a ponta e deixa o meio livre passar. Nesse momento tão puro, os nossos vieses não dizem assim, tá, mas antes da passagem, quem é que tá lá dentro daquela ambulância? Será que é uma pessoa negra? Será que é uma mulher? Será que é uma pessoa com deficiência? Uma pessoa LGBT? Uma pessoa idosa? Os nossos vieses falam assim, ó, dá espaço que tem uma vida lutando contra a morte ali dentro. E cada segundo é precioso. Se nesse momento tão puro e simples de ser humano, a gente não se apega aos rótulos porque é uma vida lutando contra a morte ali dentro, por que durante toda a vida a gente se apega a esses rótulos e não deixa as pessoas viverem? Os rótulos são importantes para a gente conhecer a diversidade e aprender a ser inclusivo num mundo que ainda é complexo sobre essa pauta. Mas se a gente usa esses rótulos para gerar mais discriminação e preconceito, como mostra a nossa ignorância de estar atrasado nesse tema? Então, por que eu trago esse exemplo? Porque você não precisa trabalhar numa empresa para aprender o espírito de humanidade. Nós somos seres humanos. Nós aprendemos que a gente veio para viver em convivência. Tá aí a pandemia que mostrou toda a mobilização para a gente passar por isso. Tá aí as enchentes do Rio Grande do Sul que mostrou toda uma solidariedade para a gente passar por isso. A gente veio para viver em comunidade. Se é para viver em comunidade, preconceito não combina com essa solidariedade. Então, o ponto é esse. Quando a gente entende que a gente precisa aprender a conviver com as diferenças para viver num mundo melhor, a gente deixa até aqueles pré-julgamentos e a gente deixa coisas tão bobas de lado e aprende que aquela vida que talvez há um tempo atrás ia discriminar, aquela vida hoje é meu amigo, aquela vida hoje é minha liderança, aquela vida hoje me ensinou algo diferente. E aí, quando a gente reflete isso nas empresas, a gente quer chegar num dia para chegar em ambientes inclusivos, que é a utopia de muitas empresas. Um ambiente inclusivo é quando você não precisa deixar a sua característica ao cruzar a porta da empresa. Eu não preciso limpar meu rosto e tirar minha maquiagem para entrar naquela empresa, porque aquele espaço respeita a comunidade LGBT e as diferentes identidades, dependente, porque maquiagem é maquiagem. Uhum. Então, quando a gente olha para esses pontos e começa a lutar por isso, a gente vai criando uma sociedade melhor. Mas ainda há muita resistência e há muita ignorância. Eu vou dizer que essa nuvem do racismo estrutural que a gente fala que parece que está no ar, né? É a nossa ignorância. Quando a gente começa a aprender a pauta e a gente vê que não é difícil e que é bom viver com a diversidade, porque a gente conhece pessoas novas e que é legal e que a gente aprende a ver no espírito de comunidade, a gente vai quebrando essas complexidades. Então, acho que
o que eu queria trazer é realmente isso, é que antes de qualquer empresa que você vai trabalhar, qualquer escola que você for estudar, tenta buscar o espírito de humanidade, que você foi designado para isso quando veio aqui para a Terra. Você é um ser humano, você tem emoções, você tem sentimentos e você tem uma luta. Então, de que forma você consegue, com a sua missão, poder se aproximar dessa pauta e criar um mundo melhor? Eu acho que é isso. Nossa, depois dessa fala, eu não consigo nem continuar, eu acho, fazendo perguntas, assim. Mas, pra mim, acho que se puder acrescentar alguma coisa, acho que é isso, assim. De tudo que tu trouxe, assim, sobre como interagir com o tema, é a gente se dispor a essa humildade de transformar os pontos finais em pontos de interrogação, né? Que assim, não vou fazer porque eu não sei como é que é. Matheus, como é que é? Como é que eu te ajudo? Como é que eu... Tu precisa de alguma coisa? Exato. Como eu tem posso alguma ser coisa inclusivo? limitando? Tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado, na tua Isso. opinião? Pergunta, né? Eu acho que é a gente se expor, a gente ganha mais espaço para todo mundo quando a gente abre espaço também. Exato. Né? Isso é muito importante. E, cara, eu acho que eu não consigo fazer mais perguntas aqui pra ti agora, assim, eu acho que como o nosso tema aqui é muito sobre essa experiência também que vocês trazem aqui, né, eu digo vocês porque vocês não estão vendo, mas a Thay tá sentadinha aqui nos bastidores, né, que também faz parte aqui da Conexão Diversa, né. Se tu quiser contar ainda alguma experiência, alguma coisa que tu acha muito importante, assim, a gente deixar de presente mesmo, pra que fique, pra quem for consumir nosso conteúdo, também algum aprendizado, algum outro insight que pode vir de alguma experiência que vocês tenham tido nesse trabalho de consultoria. Perfeito. O mais legal é que os nossos clientes, principalmente, né, a questão da importância de perder este medo dessa complexidade da pauta, né? Então, um dos carros-chefes dentro também da nossa consultoria é a questão da educação inclusiva, trazendo esses letramentos mesmo. A gente tem um letramento que a gente explica sobre palavras, expressões que a gente aprendeu. Vocabulário, que a gente às vezes fala e nem sabe que aquilo pode sim ser algo discriminatório, preconceituoso, porque tem um contexto histórico por detrás disso, mas que a pessoa fala porque é cultural, aprendeu. Então a gente também tem letramentos que ensina isso, né? As nomenclaturas, como ser inclusivo com pessoas com deficiência, letramento racial para entender, tá, mas quais são os tipos de cores que existem? Eu posso falar moreno, eu posso falar mulato? Não, é pardo, preto, branco, amarelo, indígena, né, das diferentes raças. Então, a gente traz esses letramentos para poder ajudar no processo, não só os diagnósticos, também a gente trabalha com o senso da diversidade, que é um diagnóstico para tentar entender de que forma você consegue olhar, então, para a demografia da sua empresa, entender quais são os desafios, né? Ela é um pouco diferente de uma pesquisa de clima, ela é um pouco mais do que uma pesquisa de clima, e ela traz o diagnóstico, porque diversidade e inclusão não se trabalha com achismo. Eu acho que a empresa é preconceito. Não. Eu tenho que ter dados. Então, o censo traz esses dados, tanto de demografia, pessoas que trabalham dentro, as principais características de forma geral, e também como é que está hoje a nossa maturidade com a temática dentro da empresa, né? E entre outras soluções. Seguindo lá, @Conexão Diversa, tem todas as nossas soluções. Mas o mais importante de tudo é busque profissionais, pessoas, conteúdos que vai te apoiar nesse processo. Porque eu não aprendi a ser inclusivo, eu aprendi com o tempo. Convivendo com as diferenças. Eu sempre digo, né? Mas, Matheus, como é que eu quebro esses viés então preconceituosos na minha mente? Convivendo com quem é diferente de você. E é isso, e colocar no teu espaço de consumo de conteúdo, no teu vocabulário, nos teus momentos de leitura, nos teus momentos de descontração, pessoas diferentes da gente. Exato. Né? A gente tem as redes sociais, cara, quantas pessoas com deficiência tu segue? Quantas pessoas pretas tu segue? Quantas pessoas LGBT tu segue? Exato. Então, assim, aproveita esses espaços para ter contato mínimo com o diferente, né? Eu acho que daqui fica um recado muito forte, assim, de tá tudo bem não saber, mas, pô, tem conteúdo. Então estuda, né? Também, assim, não vai tirar a pessoa pra ser teu professor, né? Tipo assim, Matheus, me ensina tudo que eu preciso saber. Cara, tem um monte de conteúdo. Te esforça um pouco, saiba o que tu pode saber e o que tu não souber, pergunta, tá tudo bem. Nossa, né? Mas demonstre preocupação com isso. Tem muito livro legal, sabe? Muito livro legal. Eu sou apaixonado por livros dessa temática. Dá umas recomendações, então, pra galera. Tem um livro, para quem gosta de se entender mais sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência, se chama Capacitista em Desconstrução. Legal. Capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Esse livro é de um jornalista chamado Alex. E ele descobriu, né? Ele disse, descobri que eu era capacitista quando eu tive que dar uma entrevista e entrevistar uma menina que tinha síndrome de Down. E ele ficou, digamos assim, sofrendo naquela semana por não saber como ia lidar com aquela entrevista. Ele tinha vários vieses, porque a cultura nos moldou assim. Sim. E ele ficou impressionado e quebrou aqueles viés dele quando ele percebeu que
A moça deu a entrevista normal. Não mudou nada. Não mudou nada. Então, esse livro eu acho muito legal porque ele fala, né, que para ele se admitir capacitista, ele teve que primeiro reconhecer que era capacitista. É isso, sempre. Então, e ter humildade disso e buscar o conhecimento. Então, esse livro é um livro muito legal. Um outro livro é da Chris Kerr, que se chama Vieses Inconscientes. Esse livro é sensacional para quem quer conhecer mais sobre essa pauta. É um livro sensacional. E o outro é para quem gosta também de levar essa temática para as organizações, é o Inclusifique, é o nome do livro. Esse livro, se eu não me engano, é Stephanie Johnson, o nome da autora. E ela fala muito sobre essa questão de como levar essas práticas nas organizações. E ela traz, inclusive, exemplos de situações que acontecem na empresa para a gente poder pensar. Ela traz lá, o fulano X, o fulano Y, ela mostra as historinhas. É bem legal. Cara, então, boas dicas de leitura. A gente já tem aqui algumas ideias. Quem não tem ainda, segue lá o @, né? Isso. Que a gente deixou aqui embaixo nos comentários até. Para que vocês também tenham a oportunidade de se letrar, porque eu acho que é isso. Temos informação, temos sensibilidade para isso e a gente consegue transformar as coisas a partir daqui. Né, Matheus? Mais uma vez, te agradecer muito pela presença. Obrigada por essa troca tão linda, tão rica, assim. É muito legal aprender contigo. É muito lindo de olhar a maquiagem do Matheus de perto, gente. É muito bom. E obrigada mesmo. Que bom que vocês estão fazendo esse trabalho tão significativo. E eu acho que é isso, né? Vamos junto. Porque juntos a gente vai fazer muito mais. Bora, vamos mudar isso. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Que coisa boa. E você aí de casa, fica ligado que toda quarta-feira mais um episódio do Pode Conectar saindo aqui quentinho às 8 horas da noite. Um abraço e até mais.